Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina de Desenvolvimento de Aplicações Web. Então nesta sequência de videoaulas a gente vai conversar um pouco a respeito de acesso a banco de dados em PHP, utilizando a biblioteca PDO. Então PDO é a sigla para PHP Data Objects, são objetos para acesso a dados em PHP. Bom, então eu vou dividir esse assunto em mais de uma videoaula para não ficar muito extenso. Então em cada videoaula a gente vai ver uma das operações de banco de dados. Como a gente vai ver logo a seguir, essas operações, as 4 operações básicas, elas são conhecidas pela sigla CRUD, que a gente vai ver o que significa logo, em breve. Bom, como que era feito o acesso ao banco de dados no PHP? Então a forma antiga. Então você vai encontrar ainda muito código por aí escrito de forma parecida com que essa que está na tela aí. Então a gente tem que, em primeiro lugar, estabelecer uma conexão com o banco de dados. Aí, através desta conexão é que a gente vai fazer as operações no banco de dados. Então aqui a gente tem um exemplo de uma conexão com um banco de dados MySQL. Então a gente tem que passar o endereço do servidor, o nome do usuário que está tentando se conectar e a senha dele. Eu quero que você observe aqui, ó. Vocês vão encontrar muito código aí pela internet que usa esse formato, onde tem um prefixo underline connect, um prefixo underline selectdb, um prefixo underline set underline query e assim por diante. Esse prefixo significa qual é o banco de dados que você está querendo acessar. Então, se é um banco de dados MySQL, todas as funções de acesso ao banco de dados elas começam pelo prefixo MySQL. Se fosse um Postgre, começaria com pg underline connect, pg underline selectdb e assim por diante. Então, você pode observar que para cada tipo de banco de dados a gente tinha um conjunto de funções. As funções funcionavam de forma parecida, mas só que eram independentes uma da outra. Então isso dificultava bastante. Por exemplo, se você quisesse fazer uma aplicação multibanco, dava mais trabalho, dava muito trabalho, porque você tinha que criar uma rotina praticamente para cada tipo de banco de dados que você vai acessar. Então isso daqui não é suportado mais no PHP 7. Então até as versões anteriores, a 5.6, era suportada dessa forma. Agora não é mais. Bom, então aí surgiu já na versão 5.1, se não me falha a memória, uma biblioteca que já vem com o PHP, é nativa do PHP, que é conhecida pela sigla PDO, que, como foi dito anteriormente, significa PHP Data Object. Então aqui nessa biblioteca você tem todos os recursos necessários para que o seu script possa acessar diversos tipos de banco de dados. Então como que funciona essa biblioteca? Você vai ter o seu script PHP, utilizando a biblioteca, então você vai criar uma instância desse objeto PDO, e aí então você pode setar algumas propriedades para que ele acesse diferentes bancos de dados. Então, por exemplo, se você quer acessar o banco de dados MySQL, você define um driver para MySQL. Mas na mesma conexão, no mesmo objeto, você pode, por exemplo, setar um drive para Oracle, para Postgre e assim por diante. Então, uma vez definido qual é o banco de dados, estabelecida a conexão, a forma de trabalhar vai ser única. Então você vai lidar com um objeto PDO. Você não vai se preocupar se do outro lado está um banco de dados MySQL, Oracle, ou SQL Server ou qualquer outro, como tinha que fazer antigamente. Então agora você vai instanciar um objeto do tipo PDO, informar esse objeto qual é o banco de dados que você quer acessar, que tipo que ele é, se é MySQL, Oracle, SQL Server ou outro, o endereço dele, usuário e senha. A partir daí é um funcionamento padrão independente do banco. Então isso facilita bastante o desenvolvimento de aplicações multibanco, né? E a portabilidade da sua aplicação para diferentes bancos de dados. Bom, toda a documentação que você precisa, você pode encontrar na página oficial do PHP. Então aí está a URL, então www.php.net/manual/
EN, né, English, inglês, book.pdo.php. Então isso daí deve ser um grande aliado seu, principalmente quem está começando. Então lá tem todo o suporte necessário, além de toneladas de materiais também, tutoriais, vídeos na internet. Bom, para conexão a banco de dados usando essa biblioteca PDO, a gente usa o conceito de Connection String, DSN Connection String. Então, independente do banco que você vai usar essa sequência. Então a gente vai criar uma string que a gente vai especificar o tipo do banco, por exemplo, MySQL, dois pontos, a propriedade DBName igual o nome do banco, ponto e vírgula, host, o endereço, o servidor de banco, ponto e vírgula, a porta. Se for a porta padrão, você pode omitir essa parte aqui. Então você vai observar que toda vez que você tentar conectar um banco de dados, essa parte aqui vai especificar qual o tipo de banco, de servidor de banco que você está querendo acessar, o endereço dele e o nome do banco que você quer acessar. Então essa é um formato padrão que é conhecido como Connection String. Bom, quais os bancos de dados que a biblioteca PDO suporta? Se você acessar a documentação lá do PHP, você vai ver essa lista aí. Então a gente tem diversos bancos de dados aí, uns mais conhecidos, outros nem tantos, mas a gente tem, por exemplo, o MySQL, que é famosíssimo, o Oracle, o SQL Server, está aqui em algum lugar, aqui SQL Server, SQLite e alguns outros não tão conhecidos. Então você vê que ele suporta diversos bancos de dados, provavelmente vai atender qualquer uma das suas necessidades ou dos seus clientes. Bom, aqui um exemplo. Então eu posso criar as variáveis aqui para conter as informações. Então, para simplificar um pouco, para encurtar o comando aqui, mas eu poderia digitar os nomes aqui, todos aqui. Então eu tenho o hábito de colocar essas informações em variáveis. Então se eu precisar mudar a configuração do banco de dados, fica mais fácil, né? Então aqui é uma variável host, qual que é o endereço do servidor de banco de dados que eu quero acessar. Naquele servidor de banco de dados, qual é o banco de dados que eu quero acessar? Com qual conta, qual usuário e qual que é a senha dessa conta. Então, para acessar um banco de dados, você tem que ter um usuário e senha neste banco de dados. Então aqui, com esses dados, eu instancio um objeto da classe PDO, montando a Connection String, né, também conhecido como DSN, Data Source Name. Então eu monto a Connection String passando as variáveis como parâmetros, como valores. E aí, o usuário e a senha. Bom, se der algum erro, usando essa estrutura try-catch, o PDO ele gera uma exception, do tipo PDO exception. Então se der algum erro, ele vem para cá. E aí dá uma mensagem de falha e paro a execução do código. Se não, ele continuaria a executar o meu script. Bom, então esse é só um comentário da forma geral. Depois a gente vai ter algumas videoaulas com as práticas para mostrar os usos mais corriqueiros. Bom, então na prática a gente vai ver essas operações. CRUD, que é a abreviação de Create, que é quando eu tentar inserir um registro no banco de dados. O R de Read, geralmente é o comando select, geralmente não, é o comando select do SQL, né, para mim ler dados do banco. O Update, que é quando eu quero permitir que o usuário altere informações no banco de dados. E o delete para mim remover informações do banco de dados. Bom, então esta videoaula a gente para por aqui e eu volto na próxima videoaula para a gente já começar na prática a montar uma aplicação exemplo com as 4 operações básicas do banco de dados, então conhecido como CRUD. Então até lá.